pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mendim Raila. E hoje nós vamos falar de um clássico da literatura mundial que é sucesso até hoje. Gente, eu estou falando do Pequeno Príncipe. Gente, hoje vamos falar de uma das obras mais encantadoras de todos os tempos e que ocupa aí a 5ª posição como o livro mais vendido de todo o mundo. O autor, ele é muito conhecido, é francês, já fez várias outras obras também, e eu sempre quis falar o nome dele, né, que é o Antoine de Saint-Exupéry. Gente, que nome chique, né? Nossa, o francês é maravilhoso, assim como o italiano também, 2 línguas que eu sou apaixonada. Bom, gente, falando um pouquinho do Pequeno Príncipe, essa história, ela encanta tanto criança como adulto e traz até mesmo mais uma reflexão para nós adultos acerca de como que é a vida, né? Muitas vezes nós encaramos certas coisas como se fossem problemas. E se a gente for analisar, na verdade, tudo pode ser resolvido, né? Então, assim, essa história começa com o próprio autor, né? É uma narração que ele tem com um menino que mora num planeta bem pequenininho e que cabem apenas 3 vulcões pequenos no planeta do Pequeno Príncipe, uma flor que ele, só depois que ele viaja, né, por vários planetas é que ele descobre o quanto que ele ama ela. E aí tem uns boabás também, né, que é um tipo de planta que cresce bastante, ele tá preocupado com essa plantinha. Enfim, né, essa história começa voltando com o narrador encontrando o Pequeno Príncipe num deserto. E olha só a observação, gente. Muitos pesquisadores afirmam que, de fato, essa história aconteceu com o autor. E depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Falando um pouquinho sobre a trama, gente, essa história, ela acontece, essa narração, na verdade, onde o próprio autor, ele começa um diálogo com o Pequeno Príncipe, acontece num deserto, lá no deserto do Saara, e ele encontra, né, do nada o Pequeno Príncipe, ele acorda e encontra o Pequeno Príncipe, e o mais interessante é que o Pequeno Príncipe traz aquela sensibilidade. E aí o diálogo começa mais ou menos com o Pequeno Príncipe pedindo ele para desenhar um carneiro, pro narrador desenhar um carneiro, né? Porque ele tá no deserto, tá preocupado com a plantinha dele, enfim. E aí o narrador, que é o próprio Saint-Exupéry, gente, que nome maravilhoso. E aí o próprio narrador, ele tá meio que agoniado, por quê? Porque ele tá pensando em consertar o avião dele, ele tem pouca água ali para poucos dias, então ele tá correndo contra o tempo. E o Pequeno Príncipe fica ali no pé dele, conversando. Ele nunca. E um fato muito interessante do Pequeno Príncipe é que ele não deixa nada passar. Então, assim, se ele pergunta uma coisa e o autor não responde, o narrador não responde, ele só vai se aquietar quando o autor responder. E aí ele insiste, faz um carneiro para mim, para proteger minha flor e tudo, para comer os boabás e tal. E aí o narrador vai lá e desenha um elefante que ele havia desenhado na infância. E ele queria ser desenhista. Porém, ele já começa com essa crítica aos adultos, porque ele fala, né, que os adultos destruíram os sonhos dele quando ele tinha 6 anos, porque sempre que ele mostrava um desenho, os adultos diziam que era um chapéu. E, na verdade, era uma jiboia que tinha engolido um elefante. E aí ele desenha novamente esse desenho lá do passado, né, dele, de apenas 6 anos de idade. E aí o Pequeno Príncipe responde: não, eu quero um carneiro, eu não quero um elefante engolido por uma jiboia. Então ali ele já para, né, o narrador, e fala: meu Deus, ele foi a primeira pessoa que conseguiu entender o meu desenho, ele é uma criança. E aí já vem, né, essa crítica, lá vem essa reflexão com os adultos. Por que muitas coisas só as crianças entendem e o adulto não entende? Por quê? Porque normalmente nós estamos muito ocupados com a correria do dia a dia, então não damos importância àquilo que é importante na pessoa e que pode mudar a vida dela. Enfim, daí depois disso, ele já começa, o narrador começa a dar uma atenção ao Pequeno Príncipe, porque vê que ele é inteligente, sensível. E aí desenha um carneiro dentro de uma caixa. E aí o Pequeno Príncipe acha sensacional, porque nessa caixa ele vai poder cuidar do carneiro, e o carneiro não vai pegar a rosa e machucá-la. Enfim, é um diálogo assim maravilhoso, que vale super a pena. Esse livro, gente, foi escrito em 1943. Então você imagina aí, ele já se tornou domínio público, saiu das mãos dos familiares, né, os direitos autorais,
para se tornar domínio público. É por isso que nós vemos hoje em dia muitas obras, muitas adaptações do Pequeno Príncipe, que é um fenômeno. Já falei que é o 5º livro mais vendido do mundo, né? Então, assim, são mais de 100 anos e continua aí fazendo sucesso. E dentre as tem várias frases que a gente vê aqui no livro que são muito conhecidas. Gente, imagine 100 anos e até hoje essas frases elas permanecem. Como, por exemplo, o diálogo do príncipe com a raposa, porque ele visita vários planetas, né? São vários planetas onde ele vai encontrar vários personagens. Quando ele decide sair do planetinha dele ali pequenininho, porque ele tem uma briguinha com a Rosa e ele quer dar um castigo nela. E quando ele sai, ele descobre que ele ama essa Rosa. E aí ele passa por vários planetas e o último é a Terra. Né? Nesses planetas ele encontra vários personagens, encontra reis, encontra pessoas que só fazem um tipo de demanda. E aí o livro também nos traz essa reflexão de que a gente deve dar valor a pequenas coisas, como por exemplo, observar o pôr do sol, sabe? Você cativar as pessoas, que aí é o diálogo que ele tem com a raposa, que diz o seguinte... ele tá lá chorando quando ele tá na Terra, que ele vê um monte de rosas e fala: meu, eu pensei que essa rosa, a minha rosa fosse única, e como assim eu encontro várias rosas, a gente vai falando aqui, e como assim eu encontro várias rosas parecidas com elas, não sei o que. Aí começa a chorar, se desesperar, e é quando a raposa de longe aparece. Fala assim, aparece não, ela fica de longe e fala: olha, a sua rosa é especial. A sua rosa, ela te cativou, então ela é única. E aí ele pergunta, por quê? É porque você cativou ela, diz a raposa. Aí ele fala, mas por quê? Porque até enquanto lembra que eu falei no início, que enquanto ele não recebe uma resposta convincente, ele não deixa a pessoa de mão, não deixa a pessoa, vai. E aí ela responde, porque, e o que é cativar? E o que é cativar? Ele pergunta, né? E ela fala, cativar é estabelecer laços. E aí ele tinha um amor pela Rosa, e a Rosa era única porque ele já tinha um laço com essa Rosa. E aí ela vai... É um diálogo muito bom, gente. Se eu fosse parar o livro, ó, tem poucas páginas, ó, são... Quantas páginas aqui? São 90 páginas nessa adaptação, mas assim, traz uma riqueza tão grande de detalhes, de reflexões, que vale super a pena. E o livro, gente, o que chama a atenção é que do início ao fim você vai ler e vai se apaixonar. Não tem uma parte assim que parte chata, monótona, não. O livro é muito interessante, tem frases conhecidíssimas, como o diálogo dele com a raposa, né? Que é aquela, tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Tem outras, tem várias aqui, gente. Ó, tem essa aqui, ó, mas os olhos são cegos, devemos contemplar com o coração. Essa frase também ela é muito conhecida, né? E aí, olha a parte que ele fala aqui, corremos o risco de chorar um pouquinho, caso nos deixemos cativar. Né? Então, assim, aqui já é o diálogo final que ele tem com o narrador, que nossa, é excepcional, gente. Você chora horrores, assim. Já tô dando spoiler de que você chora muito. E aí, nessa parte que ele fala, né? Se a pessoa gosta um pouquinho, se ela cativa um pouquinho uma outra pessoa, ela já corre o risco de chorar, né? Por várias emoções, por sentimentos de tristeza, alegria, saudades. E aí, né, e ele fala de novo, o que é importante é aquilo que não se vê. Então, assim, gente, tem muita coisa boa. Eu adoro também a parte que ele tá lá, eles estão no poço, né, porque eles já estão no finalzinho ali da empreitada de consertar o avião. E aí eles juntos vão atrás de água, porque o narrador precisa tomar água, senão ele vai morrer, não vai dar tempo. Enfim, e aí... Acontece muita coisa mesmo, dentro de 90 páginas, gente, olha só que maravilha. E o que eu tenho para falar? Leiam um livro, além de ser um livro curto, é um clássico da literatura mundial e você não deve perder a oportunidade de se apaixonar, de se encantar pelas pequenas coisas, pelos pequenos detalhes, porque faz muita diferença, gente. É isso aí, aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like, já deixar um sininho aí para notificação para os próximos vídeos e espero que você tenha gostado. Beijos e até mais. Tchau, tchau.